Para terminar a série Jogos de Sucesso Esquecidos pela Capcom, falaremos da franquia de samurais Onimusha. Misturando a história do Japão feudal com elementos sobrenaturais, a Capcom lançou em 2001 para o PlayStation 2 Onimusha Warlords. Nesse jogo, controlamos os samurais Samanosuke Akechi e a ninja Kaede, com o objetivo de resgatar a princesa Yuki dos demônios controlados por Oda Nobunaga. Samanosuke consegue uma manopla, chamada Oni Gauntlet, que consegue absorver a alma dos demônios derrotados. Ele realiza o chamado Awakening e se transforma em Onimusha. Assim como Dino Crisis, o jogo tem muita inspiração nos jogos da franquia Resident Evil, como puzzles e câmera fixa. Na verdade, a série teve origem na ideia do diretor Yoshiki Okamoto de criar um jogo chamado Sengoku Biohazard, ou seja, um Resident Evil do Japão feudal, onde estaríamos numa mansão ninja com várias armadilhas. Onimusha Warlords seria lançado ainda para PlayStation 1, mas na metade da criação do jogo, decidiram lançá-lo somente para PlayStation 2. Um detalhe interessante do jogo é que os movimentos dos personagens foram feitos por motion capture, sendo que o ator e cantor Takeshi Kaneshiro foi o modelo e o próprio dublador de Samanosuke. O jogo foi um enorme sucesso de vendas, se tornando o primeiro jogo de PlayStation 2 a vender mais de 1 milhão de cópias, e recebeu várias críticas positivas, como por exemplo da IGN, que deu nota 8.9 para o jogo. Onimusha Warlords recebeu um port para Xbox em 2002, chamado Genma Onimusha, que possuía conteúdo adicional, como novas músicas, roupas, chefes, entre outras coisas. Aproveitando o sucesso do jogo, a Capcom lançou em 2002, para o PlayStation 2, a sequência direta do jogo. Onimusha 2 Samurai's Destiny tem um novo protagonista, chamado Jubei Yagyu, que busca vingança contra Oda Nobunaga, pela destruição de seu clã. Além do personagem principal, temos 4 personagens jogáveis, que têm papel importante na história. Eles são Ekkei, Magoichi, Kotaro e Oyu. Dependendo das escolhas do jogador, a relação desses personagens com Jubei pode mudar. Diferentemente de Samanosuke, protagonista do primeiro jogo, Jubei não precisa de um Oni Gauntlet para se tornar Onimusha, devido à sua ascendência mística. Use this power to defeat Nobunaga. O personagem Jubei também teve sua aparência baseada em um ator, o japonês Yusaku Matsuda. O jogo foi outro sucesso comercial e de críticas, vendendo quase 2 milhões de cópias e recebendo notas altas, como 8.9 pela IGN, por ter mantido a qualidade do primeiro jogo e ter novos elementos interessantes para o público. Em 2004, foi lançado também para o PlayStation 2 a sequência da franquia, Onimusha 3 Demon Siege. O personagem principal volta a ser Samanosuke, mas além dele temos também um francês chamado Jacques Blanc. Os demônios de Nobunaga começam a aparecer em Paris no ano de 2004, o que leva Jacques, que trabalha na divisão militar francesa, a enfrentar essa ameaça. Assim, os dois protagonistas têm que trabalhar juntos para derrotar Nobunaga e os demônios Genma. Samurai? You. Where are we? Mais qui es-tu? D'où tu viens? Para quem não reconheceu, a aparência de Jacques foi baseada no ator Jean Reno. A Capcom queria ter mais apelo comercial no ocidente, então escolheram um ator para participar do jogo. Ele serviu como modelo para o personagem e fez a dublagem francesa de Jacques, assim como o ator Takeshi Kaneshiro fez para Samanosuke no primeiro jogo e retornou em Demon Siege. Diferentemente dos jogos anteriores,
Onimusha 3 tem personagens e cenários em 3D, o que deixou os visuais e o combate muito mais interessantes. O jogo também recebeu excelentes notas, como 9 pela IGN, e foi um sucesso comercial, vendendo mais de 1,5 milhão de cópias. Em 2005, o jogo foi lançado também para computadores. Outro jogo canônico de Onimusha foi lançado para PlayStation 2 em 2006, apesar da série ser inicialmente concebida como uma trilogia. Onimusha Dawn of Dreams conta a história de Soki, um guerreiro com poderes Oni que tenta derrotar o sucessor de Nobunaga, chamado Hideyoshi Toyotomi. Uma adição ao jogo foi a possibilidade de dar ordens para a inteligência artificial lutar junto do protagonista. Esse jogo não teve nenhum ator como modelo para os personagens. Isso deu liberdade para que os protagonistas fossem mais estilosos e com aparências mais irreais. O jogo teve boas notas, mas não vendeu tão bem quanto seus antecessores. Ele recebeu nota 8.8 pela IGN e recebeu uma adaptação em filme e 2 mangás. 3 jogos spin-off de Onimusha foram lançados. Onimusha Tactics, lançado em 2003 para Game Boy Advance, é um jogo de estratégia em RPG. Ele conta a história de Onimaru e sua saga para derrotar Nobunaga. Outros personagens da série Onimusha também aparecem no jogo. Tivemos outro spin-off lançado em 2003. Onimusha Blade Warriors é um jogo de luta lançado para PlayStation 2. O jogo tem um visual bem similar ao jogo da Nintendo, Super Smash Bros. Assim como Onimusha Tactics, temos vários personagens de Onimusha 1 e 2 para lutar. E o outro spin-off se chama Onimusha Soul, lançado em 2012 para computador. Esse foi o primeiro jogo de browser lançado pela Capcom. O jogo é um RPG, que lembra os estilos de jogos como Age of Empires. Você é um senhor feudal que tem que fazer crescer seu estado e a sua capacidade militar. Agora, vamos falar de mais alguns easter eggs, curiosidades e referências dessa franquia. Onimusha serviu de inspiração para outros jogos de ação conhecidos da Capcom. Hideki Kamiya, diretor de Devil May Cry, revelou que a ideia do combo aéreo no jogo veio de um bug do jogo Onimusha Warlords. Muitos dos demônios do jogo Onimusha Warlords têm nomes de personagens da história Hamlet, criado por Shakespeare, como por exemplo Guildenstern, Marcellus, Fortinbras, entre outros. Shinji Mikami, diretor de Resident Evil, revelou que o estilo de câmera usado em Onimusha 3, Demon Siege, serviu como base para o estilo de câmera de Resident Evil 4. As roupas alternativas em Onimusha Dawn of Dreams são baseadas na franquia Street Fighter. O personagem Soki, protagonista desse jogo, é um personagem jogável em Tatsunoko vs Capcom. Jean Reno, o ator que interpreta Jax em Onimusha Demon Siege, parece ter servido de inspiração para o visual de Tom, treinador de Alex em Street Fighter 3. Muitos também apontam a similaridade entre o ator e o personagem Charlie Nash, mas aquele do épico desenho Street Fighter 2 Victory. Temos notícias de que a Capcom está discutindo a possibilidade de lançar um novo jogo de Onimusha. A Capcom já havia expressado sua vontade de reviver franquias antigas, e o sucesso recente do jogo Nioh pode ser um grande incentivo para o retorno de Onimusha. Bom, e terminamos então de falar dos 4 jogos de sucesso esquecidos pela Capcom que planejávamos falar. Durante essa série de vídeos, nós mostramos para vocês o potencial que essas franquias têm para fazer sucesso novamente. Nós sinceramente acreditamos que pelo menos uma dessas franquias vai ter um retorno triunfal em breve. E quando isso acontecer, lembre-se do nosso canal. Se quiserem fazer sugestões de outros jogos de sucesso que alguma empresa deixou no passado, é só escrever nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo sobre ele. Até a próxima, gente!